Nosso tema de hoje é: você não vai vencer a pornografia sozinho. Nós temos essa mania, essa tendência de nos isolar, essa tendência de buscarmos relacionamentos superficiais, de não desnudarmos não desnudarmos a nossa real condição para ninguém, porque temos medo que as pessoas nos rejeitem. Achamos que podemos vencer o vício sozinhos. Temos o receio de parecer frágeis, temos o receio de ser rejeitados, e esses receios, esses temores vão nos massacrando, nos desumanizando, fazendo com que a nossa jornada de fé mingue, diminua a intensidade da nossa busca de Deus, da nossa capacidade de resiliência, de suportar as tribulações, e nos entregamos aos pecados secretamente, de maneira oculta, e sem contar que vamos guardando para nós talvez um futuro muito ruim, porque a Bíblia diz que nada que está oculto vai permanecer oculto. Então é melhor que nós confessemos e com muita humildade expressemos a nossa necessidade de ajuda. O que temos lidado aí sobre a questão de ter que abrir o coração. Às vezes nós fazemos confissões não exaustivas. O que é uma confissão ruim? É uma confissão que, em primeiro lugar, não fala toda a verdade, mas revela um pedaço do que está acontecendo conosco, que ninguém sabe, como estratégia para continuar pecando outras coisas. Então eu tenho, por exemplo, uma amante, mas confesso só um problema com pornografia para minha esposa, tentando levá-la nessa conversa para que ela não me abandone, porque na minha cabeça isso é um pecado menor, e aí eu garanto a continuidade de pecados mais profundos, com mais riscos, que envolvem outras coisas, confessando parte do problema. Isso é muito errado. Outra forma equivocada de confissão, de buscar ajuda, é colocar toda a expectativa no outro, o outro como Salvador, o outro como Messias, depositar na força de alguém, de um guru, de um especialista, e achar que os passos humanos que ele vai instruir, que a instrução específica para longe do Evangelho, vai me trazer um resultado satisfatório a longo prazo. Então nós devemos, na verdade, pedir ajuda à comunidade, porque não podemos viver de maneira independente, mas precisamos entender que a comunidade é a comunidade de Deus. Deus a utiliza como instrumento, mas a solução, a cura não vem de homens, até para que ninguém se glorie, mas vem do próprio Deus que flui, que se escoa, que escoa a sua graça pelos canais que são os seres humanos, que quando falam inspirados pela presença de Deus e nos ajudam. Então, isso é a confissão correta, pedir ajuda ao ser humano, olhando como um mensageiro da graça e mensageiro de Deus. Isso vai nos colocando na posição correta diante das questões do pecado. Então, se você tem tido muita dificuldade, está sozinho, a solidão, esse estado de solidão no qual muitos se encontram, é como se a gente tivesse uma ilha no meio de um oceano de indivíduos. Nós vivemos cercados por pessoas, mas nos sentimos sozinhos. Frequentamos reuniões, frequentamos diversas reuniões, mas nos sentimos isolados. Ninguém nos vê, ninguém nos sente, ninguém nos escuta, mas muitas vezes porque nós mesmos somos opacos, somos calados, somos medrosos demais para falar das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, já que sequer conseguimos dar nome ao nosso pecado de maneira pública, sequer conseguimos dar nome às nossas emoções, porque mesmo dentro de nós há uma confusão e há sempre um grande temor de que descubram que somos humanos, somos frágeis, e que a nossa espiritualidade só vai avançar, só vai se tornar mais robusta na medida em que eu me torno humilde e peço ajuda para os outros que também são falhos e pequenos. Então, nessa comunidade de irmãos, essa comunidade de pessoas falhas,
nós suportamos uns aos outros, como nos diz as Escrituras. O Wendel está dizendo: sempre sofri com esse problema, não conseguia rejeitar os pensamentos que me levavam à pornografia. Quando comecei a compartilhar minhas dificuldades e aceitar a ajuda, comecei a vencer. Olha que interessante, né? Muito bom. Então, eu sempre tive esse problema. É muito comum as pessoas que estão presas na pornografia não conseguirem vitória enquanto se calam, enquanto orgulhosamente se afastam das ajudas que estão disponíveis e tentam resolver sozinhas, resolver a partir da força do próprio eu sozinho, tentam resolver no anonimato para não expor a real situação do coração. Então isso é muito precário, é muito ruim, e o correto é que a gente encontre pessoas idôneas, maduras, que possam nos escutar e que a gente traga à luz os problemas que vivemos, os pecados que escondemos, porque na luz há liberdade, na luz as nossas obras são manifestadas e o arrependimento se torna um pouco mais natural, né? Diante da luz nós vemos o nosso real estado, as pessoas nos ajudam quando são instrumentos de Deus, né, nesse processo, e a gente pode vencer. Então isso é muito sério, muito importante, né? Sempre estar aí preocupado com a solidão, porque a pornografia ela acaba sendo um refúgio para momentos solitários. A pornografia pode ser vista, compartilhada, às vezes, na verdade, casais às vezes vêm juntos, que é um grande erro ao meu entendimento, mas a verdade é que a pornografia, para muitos, é um lugar de isolamento, né? De trevas, de anonimato, de escuridão, que não pode mais ser mantido. Eu conversava com uma pessoa e falou: olha, eu passei por... Ele tinha acabado de sair, de conseguir confessar pecado sexual muito sério para a esposa e para os outros conhecidos. Ele me dizia: olha, eu praticamente acabei com o anonimato na minha vida, meu celular não tem mais senha, onde eu estou minha esposa sabe. Então o anonimato para mim é um tanto tóxico pelo meu perfil de comportamento, e eu abri mão disso de boa vontade, não porque alguém me obrigou, não porque é isso que vai solucionar, porque sem a graça de Deus isso não adianta nada, mas para mim está fazendo toda a diferença, porque assim eu escolhi. Nada tem de errado em ter uma senha em determinado lugar, só que para aquela pessoa naquele momento específico, por causa destas circunstâncias ligadas ao pecado sexual, essa era a atitude correta a ser tomada. Então avalie tudo isso e tome a atitude correta. Aí o Alexandre falando: vencendo a pornografia com confirmação e ajuda dos meus pastores. Que bom que tem pastores aí para ajudar, né? Os pastores são muito importantes. Jesus dizia, olhava para as multidões e dizia: eles parecem ovelhas sem pastor, né? Ore para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Então Jesus ele percebe as pessoas despastorizadas, né? Esse termo eu inventei agora, né? Jesus olha e percebe o ser humano despastorizado, não como uma acusação, né? As ovelhas, não tem pastor, tá vendo? Não tem pastor porque vocês são, né, isso ou aquilo, mas ele percebe com compaixão e ele pede aos discípulos que incluam na sua vida diária de prece, de oração, de clamor, a existência de pastores, né? Jesus clama para que a igreja ore e Deus responda, enviando o que? Gente para cuidar de gente, gente para estar na vida de gente, porque é assim que acontece a reprodução do reino de Deus, que não é uma reprodução biológica apenas, porque algumas famílias podem ter filhos e os pais serem os pastores dos seus filhos, ou seja, haveria ali um componente biológico, mas também a reprodução que vai além dessas esferas biológicas e que nós ajudamos uns aos outros, como ferro afiando ferro, a que a imagem de Cristo seja formada em nós e a imitação de Cristo seja possível a partir desse diálogo, né, entre pastores
e outros irmãos. Então é muito importante a gente entender a necessidade de estarmos sendo pastoreados e buscarmos pastores segundo o coração de Deus. Então eu tenho certeza que às vezes a gente coloca muita expectativa em alguns lugares e às vezes a solução está próxima a nós também. A queda cria um rompimento entre o homem e ele mesmo, o homem e o outro, o homem e o planeta. É por isso que é tão difícil às vezes a gente falar, porque a gente está meio que desintonizado, né? A gente não consegue amar plenamente, não consegue ouvir como deveríamos, mas a queda afetou, e que o resultado da queda é a morte espiritual e essa cisão entre os homens, essa desconfiança entre os homens. Mas Jesus vem como redenção. Então Cristo nos ensina como igreja a redimir os relacionamentos, a perdoar os erros, a olhar para o outro e buscar o interesse que não é só do eu, que é o amor, é a essência do amor. Buscar a comunidade para construir algo que vai além de mim mesmo, algo plural. Isso é muito importante na narrativa cristã. E por último, nós todos vamos ter dificuldade de falar, de trazer, de confessar, de buscar ajuda, porque não somos perfeitos e aqueles que nos escutam também são imperfeitos. Então essa é a ideia, só vamos ter a consumação dessas coisas, a perfeição apenas quando Cristo voltar a instaurar o seu reino perfeito de amor. Então aqui lá haverá uma comunidade completamente harmônica. Aqui na Terra a comunidade é difícil, é falha, e eu não vou encontrar nunca a igreja perfeita, nunca um ouvinte perfeito. Precisamos estar adultos nessa área, né? Ter um entendimento adulto, né? Ter uma expectativa realista quanto ao processo e as dificuldades de escutar uns aos outros, falar uns com os outros. Mas é muito importante que a gente saia desse anonimato, desse segredo, desse secreto e se lance em direção à luz de Deus, que às vezes brilha no olhar de um irmão compassivo, no olhar de um irmão que quer escutar, que não sabe tudo, que não é perfeito, mas que diz assim: fale que eu quero participar desse processo, nem que seja como ouvinte, e orar por você para que a gente caminhe junto em direção à vontade de Deus.